Boa tarde a todos. Eu quero aqui saudar especialmente os nossos diretores, nossos professores, estudantes da capital e do interior que nos acompanham neste momento. Estamos aqui falando em nome da nossa secretária Arlete Mendonça, nossa secretária de Estado da Secretaria de Educação, também em nome da nossa secretária pedagógica, a professora Georgette Borges, da nossa diretora do departamento, a professora Janibete, e da nossa gerente de ensino regular, a professora Keila Douzanes. Estamos aqui num momento especial. Vocês sabem que nós estamos passando por uma grande reforma no ensino médio. Essa reforma, ela requer que se passe desde a ponta, de maneira estrutural, trabalhando com os nossos estudantes. Um dos nossos principais objetivos é preparar você, estudante, para o vestibular que está vindo aí pela frente, seja ele o vestibular da UEA ou do Enem. E a Secretaria, preocupada justamente com esse preparo dos nossos estudantes, adquiriu o material denominado Acerta Mais Enem. Material esse muito apreciado por professores e estudantes também. Além do material físico, vocês também têm acesso a uma plataforma onde vocês também podem lá encontrar aulas, participarem de simulados e também preparação para a redação do vestibular da UEA e também do Enem. É interessante dizer também que a Secretaria tem essa preocupação tão grande que agora vem inovando com esta live especial para vocês. Estamos aqui com os representantes do Acerta Mais Enem, da equipe da Multiverso, que vai apresentar aulas nas 4 áreas de conhecimento e também da redação. Então, estudante, aproveite esse momento todo especial que nós teremos no dia de hoje, dia 8, e amanhã você já convida o seu colega também a estar aqui conosco, participando desse momento tão especial. Tá bom? Então, convidamos a todos vocês a acompanharem e, com certeza, aprenderem um pouquinho mais nessa preparação que virá aí pelos vestibulares, tá bom? Sucesso a todos e um grande abraço. Passamos, então, para o professor Rodrigo, que vai iniciar falando sobre a área de linguagens. Bem-vindos todos, todas ao Acerta Mais Enem. Eu sou o professor Rodrigo. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre a área de linguagens, começando pela disciplina de língua portuguesa, passando por literatura, artes e educação física, tudo bem? Pessoal, a gente vai falar bastante sobre como funciona esse exame do ensino médio e também quais são as principais características, os principais conteúdos que são abordados dentro dessa prova e como você pode obter, então, um melhor desempenho, um melhor aproveitamento, tá certo? Por conta disso, a gente vai passar alguns slides, vocês vão conseguir acompanhar tudo que eu for falando, beleza? Pessoal, a língua portuguesa é o nosso primeiro tópico. Esse tópico, ele traz habilidades, traz algumas competências específicas que vocês precisam tomar cuidado quando forem analisar a prova. A primeira coisa é pensar que é uma prova de interpretação. Ela exige uma certa aplicação do que é o conceito de comunicação. É uma prova que você faz não só com a intenção de buscar ali uma resposta específica para a ponta de um texto. Não, é uma prova que você estabelece uma conversa com ela, uma prova na qual você precisa se comunicar, você precisa entender o que está acontecendo naquela prova e interpretar o mundo ao seu redor, beleza? Nesse sentido, as habilidades que a gente destaca aqui são as competências 1, 5 e 8, porque são competências extremamente importantes para que vocês possam, então, compreender a língua portuguesa como um todo, como uma língua geradora que vai fazer com que você, onde você estiver, seja, então, capaz de resolver essa prova, que é essa língua que dá conta do que é o Brasil. Além disso, e aí passando para os nossos próximos tópicos, a gente tem a ideia de que é preciso pensar a língua portuguesa a partir de gêneros textuais, é uma prova escrita. Cada texto é escrito com uma função. Por isso, compreender bem o que é uma notícia, compreender bem o que é uma crônica ou um artigo de opinião é muito importante. Entender que a notícia é um texto jornalístico, que a crônica é aquela mistura do narrativo que deixa a gente empolgado, mas que também tem um valor reflexivo, ou o artigo opinião, entender que quais são os recursos que um determinado autor, uma determinada autora utilizou para expor a sua tese, para defender o seu ponto de vista. Além de textos que trabalham com linguagem verbal e não verbal, como a propaganda, a publicidade ou a tirinha e a charge. Esse é o nosso esqueleto, é o nosso ponto de partida para a gente conseguir entender como
que essa prova pode ser resolvida, como essa prova pode ser realizada por você, estudante, beleza? Próximo ponto importante a partir disso é entender que na função comunicativa, a linguagem estabelece elementos que quase sempre estão ali para que você possa analisá-los. É o caso de pensar que todo texto ele é produzido por um emissor, colocado num determinado código, que no caso da disciplina de português é a língua portuguesa, e enviado ao seu receptor. Entendendo esse esquema, você vai conseguir determinar que cada tipo de texto tem um objetivo e passa pela função referencial, passa pela função emotiva, ou seja, uma determinada intenção. Quando a gente utiliza a função referencial, por exemplo, estamos na intenção de estabelecer uma comunicação a respeito do nosso contexto, um determinado fato, uma determinada colocação. Já a função emotiva traz como principal objetivo utilizar a linguagem para que então possamos provocar e expressar emoções. Função conativa ou apelativa, como o próprio nome já diz, está muito vinculada a textos que a gente encontra quase todos os dias na nossa vida. Os textos publicitários, as propagandas, quando a gente está nas nossas diferentes mídias trabalhando com esse tipo de texto. A função fática, por sua vez, traz essa ideia de manter o canal dessa comunicação ativa. Se estamos falando por telefone, o canal da comunicação é o quê? As linhas telefônicas. Então, a função fática é tudo que tem a ver com manter esse canal em pé, manter esse canal apto. Por exemplo, quando eu atendo o telefone e digo alô, quando eu me despeço, quando eu pergunto tudo bem, quando eu entro num elevador e digo tá fazendo frio, tá fazendo sol, estou tentando manter aquele canal. Função metalinguística extremamente recorrente, um mecanismo que você vai encontrar dentro do seu texto, vai encontrar quando você estiver fazendo a sua prova, envolve justamente a análise do próprio texto. Metalinguística, metalinguagem, aquilo que vai além da linguagem. Então é quando o texto fala do texto, quando você tem, de repente, uma reportagem sobre uma reportagem, quando você tem um dicionário que explica palavras utilizando palavras. Vale lembrar que essa função metalinguística, ela não está vinculada apenas ou estritamente, pessoal, à ideia de texto verbal. Quando você tem um desenho falando sobre desenhos, um filme que fala sobre filmes, ou uma música, uma linguagem musical que trabalha com a música, falando sobre a música. E, por fim, a função poética, que normalmente a gente costuma confundir um pouquinho com a função emotiva, mas vale lembrar que na função emotiva eu estou trabalhando com a minha expressão pessoal. Esse é o foco. Já na função poética eu preciso trabalhar mecanicamente os elementos da linguagem. Ou seja, é quando eu penso essa linguagem, cada palavrinha, aquilo que vai fazer diferença ou não. Quando eu construo um determinado poema, se digo, vai Carlos ser gauche na vida, para citar aqui um poema do Drummond, e eu coloco um pensamento de que essa expressão, essa metáfora, cuidadosamente está dialogando com o contexto do modernismo, eu estou usando também a função poética, eu estou provocando um efeito no meu leitor a partir desse pensamento. Claro que normalmente eu utilizo outros elementos, como a rima, a metáfora e por aí vai, tá certo? Mas a função poética, então, tem como foco o trabalho, quase como uma escultura daquilo que é a linguagem e a sua matéria-prima, as palavras, a língua portuguesa, tá certo? Pessoal, então, passando nesse sentido para o nosso outro tópico, que também é extremamente importante, é importante que a gente consiga pensar o que é e como vai ser trabalhada a ideia de variação linguística como um dos mecanismos importantes para que a gente consiga compreender dentro do que é a nossa prova de linguagens, do que é a nossa prova de língua portuguesa, que o Brasil é enorme e a língua portuguesa, da maneira como ela é construída, ela diz muito sobre essa realidade que a gente vive. Então a prova do Enem costuma trabalhar essa ideia de que não existe exatamente uma linguagem que a gente vai trabalhar apenas como, essa é a correta. Não, mas que existem variações no estilo de fala, variações que estão atreladas ao seu contexto. Essas variações provocam efeitos sociais, efeitos econômicos, efeitos na compreensão histórica daquilo que é o nosso país ou o contexto no qual um determinado texto, uma determinada obra literária foi produzida. Por isso, a gente precisa pensar a linguagem a partir de alguns elementos de variação, pelo menos 4 deles, como a variação histórica, a variação que está atrelada, então, à transformação da língua no decorrer do tempo, a geográfica, ou seja, a espacial, em relação aos sotaques,
A variação social, pessoas em grupos sociais distintos têm falas, têm formas de se comunicar diferentes. E a variação situacional, a maneira como eu estou falando com vocês é diferente da maneira que eu vou falar com os meus amigos, assim como a maneira que vocês falam com os amigos de vocês é diferente da maneira que muitas vezes a gente se comunica em outras situações, uma entrevista de emprego, uma determinada hospital, agência de saúde ou etc, beleza? Além disso, quando a gente trabalha com essa ideia de que a linguagem pode ser maleada, a gente trabalha também com a intertextualidade. Existem diferentes mecanismos de intertextualidade. Saber ler, ler bem, é, portanto, reconhecer que um texto pode estar presente em outro texto, seja por meio de uma citação, que é uma intertextualidade direta, uma paráfrase, quando retoma alguma coisa. Há pouco eu citei para vocês o poema aqui do Drummond, eu fiz uma citação direta, poderia ter feito uma paráfrase, dito para vocês, olha, Drummond escreveu o poema de 7 faces, então eu trago aqui uma paráfrase daquilo que foi o poema. Poderia fazer uma paródia, acho que é um texto um pouco mais conhecido, quando eu pego um texto e o transformo, como é comumente feito, por exemplo, com a canção do exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiás. Muitas vezes esse texto é transformado, colocado de outra forma, para que estabeleça um novo sentido. Posso fazer alusão, uma breve referência, ou até mesmo uma intertextualidade implícita, um conceitozinho que está ali colocado, para que você que tem essa referência consiga pegá-lo, beleza? E daí, tudo isso vai se resumir a um trabalho com as figuras de linguagem, como a gente consegue ver. As figuras de linguagem que são normalmente divididas em grupos. As figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe ou as figuras de som. Cada grupo que eu trabalho das figuras de linguagem diz respeito à maneira como eu utilizo a língua, tá? A língua portuguesa é uma, já a linguagem é outra. Quando eu utilizo a linguagem especificamente, eu posso transformá-la, posso fazer com que ela seja maleável à minha intenção. Quando eu utilizo uma metáfora, eu estou falando de um jeito, quando eu utilizo uma gradação, eu posso estar falando de outro. Metáfora, gradação, assonâncias, aliterações, elipses, eugmas, todos esses são mecanismos que vocês precisam dar conta quando estiverem diante de um texto. Entender que na metáfora a gente está estabelecendo uma comparação sem os elementos comparativos, que nas metonímias a gente está trocando partes pelo todo, que na sinestesia eu estou misturando os meus sentidos para dar exemplos, ou exagerando nas hipérboles, figuras de pensamento, sendo irônico, dizendo com palavras o contrário daquilo que eu quero dizer. Quando você vê uma criancinha rabiscando a parede e diz, nossa, você fez uma arte, e na verdade essa arte tem um sentido de aprontar, você está sendo irônico, você está trabalhando no contrário daquilo que você quer dizer. Quando você utiliza muitas vogais, produz assonância, consoantes, aliterações. Quando você exclui um termo, trabalha com elipses, eugmas, ou exagera nos conectivos, os polissíntetos. Pessoal, a linguagem ela é extremamente maleável. Então, é preciso ler todos os textos com muita atenção. Tá bem? E a partir disso, a gente consegue chegar, então, na ideia de resolver uma questão para ver como que vocês podem entender esses conceitos trabalhados, e entendendo esses conceitos trabalhados, fazer o melhor aproveitamento, a melhor leitura da sua prova. No Exame Nacional do Ensino Médio, todos os estudantes, então, se tornam leitores, mas leitores críticos, tá? Então, a gente consegue ver na tela os nossos slides, a gente consegue ver o nosso texto. Um texto que coloca aqui uma série de elementos que vai ser preciso prestar atenção. O texto diz o seguinte, se você é feito de música, esse texto é para você. Um texto que, por definição, ele já traz ali uma nuance, vai falar sobre um outro tipo de linguagem. Então, uma música. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando, que graça teria a vida sem música? Sem ela não há paz, não há beleza. Nos dias de festa e nas madrugadas de pranto, nas trilhas dos filmes e nas corridas no parque, o que seria de nós sem as canções que enfeitam o cotidiano com ritmo e verso? Quem nunca curou uma dor de cotovelo, dançando lambada, ou terminou de se afundar ouvindo sertanejo, sofrência? Pessoal, percebam que é um texto que está falando sobre música e está ao mesmo tempo trazendo informações musicais. Numa prova como essa, a gente precisa ler com atenção e precisa também ler com muita atenção o comando da pergunta que vai ser colocada para a gente. Então, lendo essa parte do texto, eu já consigo entender um pouco do que vai ser colocado para mim. Consigo entender o que vai ser colocado ali na nossa pergunta. Olha só,
nossa pergunta diz o seguinte: defendendo a importância da música para o bem-estar, o equilíbrio emocional das pessoas, a autora utiliza como recurso persuasivo a. E daí a gente tem como alternativas uma série de recursos linguísticos que acabamos de trabalhar, acabamos de explicar e colocar como importantes: contradição, metáfora, intertextualidade, enumeração ou hipérbole. Cada um desses tem um significado. Ao falar de contradição, estaremos falando de coisas que são sentidos opostos, metáforas. Então, textos que estão, de alguma forma, comparando sem comparar. E ele diz: metáfora ao citar a imagem da metamorfose ambulante. Por mais que metamorfose seja uma transformação, não é o caso. C, intertextualidade, ao resgatar versos de letras de canções. E isso já nos acende, então, uma luz positiva. Por quê? O texto começa inicialmente falando às vezes no silêncio da noite, que é uma canção famosa, é uma canção muito famosa que faz parte do nosso repertório. E que ao fazer parte do nosso repertório mostra como que essa prova trabalha não só com seus conhecimentos objetivos, mas também com seus conhecimentos do mundo à sua volta. Enumeração, ao mencionar diferentes ritmos musicais, hipérbole, ao falar em sofrência, nenhum desses recursos, pessoal, eles trabalham na ideia de persuadir o leitor, de trabalhar a linguagem para que, de alguma forma, o leitor fique convencido da opinião dessa autora. Nesse caso, portanto, a única resposta possível vai ser justamente a nossa alternativa letra C. Intertextualidade, como a gente pode ver, com os diversos elementos que estão sendo colocados ali. Beleza? Pessoal, e aí, dando sequência na nossa fala sobre língua portuguesa, eu entro para falar com vocês sobre literatura. Agora é a hora que os textos adquirem também um caráter artístico. Por quê? Literatura entra no campo daquilo que é arte. Beleza? Pessoal, o Enem trabalha a literatura a partir das escolas literárias, sem dúvida você precisa ter os conhecimentos das escolas literárias, mas também trabalha com muitos textos e dos recursos que a gente acabou de trabalhar há pouquíssimo tempo aqui na parte de língua portuguesa. Então é preciso transpor esses conhecimentos para que a gente consiga fazer essa interpretação. Olhando aqui na tela, a gente consegue ver que as escolas literárias podem ser divididas, então, em alguns períodos, em que cabe dizer que, nessa nossa divisão, aquilo que está em vermelho, aqui um pouco alaranjado, diz respeito a essa literatura produzida um pouco mais na Idade Média, quando a língua portuguesa ainda estava numa linguagem mais oral, quando trabalhávamos com ritmos diferentes, ritmos distintos, até que adentramos essa parte em verde, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, parnasianismo e pré-modernismo, um momento aqui de uma literatura moderna, assim como vai ser o próprio modernismo, mas a era moderna da literatura, a tradição escrita e as diferentes transformações que vão ter durante o período, desde do classicismo, das eras mais clássicas, ao barroco com toda a sua contradição, e a gente vai perceber que essas escolas vão sempre se alternando, ora mais racional, ora mais emocional. Ter essa compreensão dessa alternância de uma escola sempre tentando transpor a anterior é determinante para que quando você se deparar com um texto, você poder analisá-lo dentro do contexto em que ele foi produzido. No Enem, aquilo que mais chama atenção é essa parte azul, aquilo que é o modernismo, primeira, segunda e terceira fase, ou seja, a nossa literatura do século XX. É claro, no entanto, como vocês vão ver na nossa questão, que isso não exclui uma abordagem de outras escolas literárias. Então, como é o caso do texto que a gente traz aqui, que é o texto que trabalha um romance do Machado de Assis, que é um escritor brasileiro do realismo. Esse texto do Machado de Assis, ele justamente evoca um determinado período do Brasil, produzido ali no final do século XIX, início do século XX, de transição. O texto, extraído desse romance, Esaú e Jacó, fala sobre a personagem Flora, que ao contrário do que ficou dito atrás, não se aborreceu na ilha, como está escrito para vocês poderem ver. No texto a gente vê que a Flora está o tempo inteiro devaneando, divagando, e que o texto é concluído com uma frase, uma máxima: toda alma livre é imperatriz. Passando para a nossa pergunta, então, a gente vai ver que estamos falando justamente de o que essa posição dessa personagem indica para a gente. Então, convidada para o último baile do Império, na Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro, Flora devaneia sobre aspectos daquele contexto no qual o narrador ironiza. Então a gente pega uma característica de um determinado autor, do realismo, de uma importante escola literária, um importante autor da história da literatura brasileira, e tenta aplicar dentro de um excerto, levando em consideração
aquilo que é a realidade nacional, aquilo que foi a história do Brasil. Estamos falando de um momento de transição entre império, né, e república. E essa alienação que a gente vai ver da nossa personagem, esses devaneios, e justamente essa frase, que há uma livre imperatriz, no momento em que o Brasil está justamente finalizando ali o seu período, né, de monarquia, mostra que a Flora, essa personagem, estava então não afim da promessa, da esperança do futuro regime, ou ciente da perspectiva de contemplação da capital. Ela estava no Rio de Janeiro, a animosidade entre a população e membros da nobreza, não. Ela estava justamente alienada. Ela se via, inclusive, uma imagem de que a liberdade era a monarquia, no momento que a monarquia já não podia justamente exprimir-se como outrora havia sido. Portanto, a alternativa correta é a alternativa letra B, tá certo? Como a gente consegue ver no nosso slide. Pessoal, essa foi a nossa passagem por língua portuguesa, a nossa passagem por literatura. Eu vou deixar agora vocês com uma outra área da linguagem, com o professor Aton, que vai falar com vocês sobre língua estrangeira. Me despeço, daqui a pouco eu volto, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a esse momento onde a gente vai falar sobre as línguas espanhola e a língua inglesa. Eu sou o professor Aton e vou trazer aqui algumas dicas e alguns artifícios que a gente pode utilizar justamente na hora de estar fazendo as nossas provas e exames para garantir os melhores resultados. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa fazer uma análise mais profunda e que a gente, ao mesmo tempo, encontre dois artifíciozinhos particularmente especiais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma leitura de um texto, recomendação, fazer primeiro a leitura da pergunta para depois ler o texto. Por que isso? A ideia é de utilizarmos dessas duas técnicas que vocês estão vendo aí. Skimming e scanning. Skimming é literalmente tirar a nata. Depois que você faz uma leitura rápida de um texto, conseguir identificar aquilo que é realmente, efetivamente importante na sua leitura e a partir daí conseguir as informações que você precisa para a questão. Ou, caso você tenha feito a leitura da pergunta antes, você já consegue, utilizando o scanning, o escaneamento, identificar exatamente e precisamente aquilo que você quer tirar da questão para poder respondê-la da forma mais efetiva. Vamos deixar isso de forma bem clara, mostrando aqui um pouquinho do texto que a gente tem aqui. Neste texto do Enem de 2021 nós temos: hoy en cuestión de segundos uno es capaz de conocer la vida de un individuo o las actividades que él lleva a cabo sin necesidad de contacto personal. Las redes sociales tienen la poderosa virtud de convocar concentraciones de gentes con idearios comunes y generar movimientos como la primavera árabe, por ejemplo. Bajo ese parámetro, cualquier incidente puede ser inmediatamente reportado por grabación o filmación, por lo que a los aparatos celulares, más allá de su utilidad en términos de conversación, habría que calificarlos como la guillotina del siglo XXI. Así es, son estos los que han pasado a convertirse en artefactos con cuyo uso se han develado conversaciones, acuerdos, negociados, chantajes y un sinfín de hechos que han dado curso a procesos de naturaleza legal e investigativa que han tumbado gobiernos, empresas, empresarios, políticos y que incluso ha servido de un caso reciente para que un inocente recupere su libertad tras 4 anos de injusto encierro. Nessa questão, temos então, já inclusive delineado aí, sublinhado, la guillotina del siglo XXI. É justamente esta a pergunta que nós temos acesso nessa questão. O texto trata da evolução da mente inerente às funcionalidades de recursos tecnológicos. A expressão la guillotina del siglo XXI destaca que os celulares de hoje podem, e aí vamos analisar: A. Oferecer recursos com funções múltiplas. B. Reunir usuários com ideias semelhantes. C. Divulgar informação instantânea. D. Organizar movimentos sociais. E E. Assumir utilidade jurídica. Bom, temos aqui várias utilidades realmente para as redes sociais. Mas sejamos francos, numa rápida análise de skimming, a gente consegue identificar que guilhotinas não necessariamente são utilizadas para oferecer recursos com funções múltiplas ou para reunir as pessoas. Bom, se bem que
Podemos falar sobre a Revolução Francesa. Mas não é necessariamente esse o fim. Divulgar informação instantânea, organizar movimentos sociais, todos esses são boas funções e realmente fazem parte das redes sociais. Mas é na letra E que a gente consegue identificar o assumir utilidade jurídica que a gente vê efetivamente o resultado da questão. Então temos aí, como alternativa correta, assumir utilidade jurídica, letra E. Seguindo, num outro texto, em que nós temos presente o 15 de maio, temos que mañana no sea otro nombre de hoy, en el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. No dijeron a la puta calle y aquí estamos. Apaga la tele y incenda la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobierno, yo no los voté. Ellos tomaron decisiones por nosotros, sin nosotros. Si alquilla esclavo económico, estoy buscando mis derechos. Alguien no los ha visto. Si nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. E aqui temos a indignação tão bem transparecida justamente nesses movimentos sociais trazidos por esse texto, especialmente do dia 15 de maio. Portanto, a pergunta, olha só, ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para provocá-los de forma velada, dar voz ao movimento popular, fomentar o engajamento do leitor, favorecer o diálogo entre governo e sociedade ou instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Fica cada vez mais claro que a gente tem vários desses pontos sendo trazidos no texto, mas com o skimming a gente conseguiu identificar então a capacidade de dar voz ao movimento popular. Há uma provocação, há um engajamento do leitor, mas no final das contas, o objetivo principal acaba sendo dar voz ao movimento popular. Por isso é tão importante, ao fazer uma leitura, mesmo que rápida do texto, a gente fazer uso de uma interpretação, especialmente levando-se em conta contextos sociais, vocabulário, com a prática e exposição, usar de cognatos e falsos cognatos. Como vocês podem ver, a gente de vez em quando é interessante que vocês marquem quais são as palavras mais parecidas com a língua portuguesa, para que a gente possa trazer uma correlação e um entendimento mais claro, estabelecer e entender bem os conectivos, assim como as expressões idiomáticas e verbos frasais. Isso funciona também no inglês. Vamos ver os exemplos aqui. Way pets can improve your health. A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates. So allergy fighters, a growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergies and asthma. Date magnets. Dogs are great for making love connections. Forget internet matchmaking. A dog is a natural conversation starter. Dogs for the aged. Walking a dog or just caring for a pet for elderly people who are able can provide exercise and companionship. Good for mind and soul. Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine, nerve transmitters that are known to have pleasurable and calming properties. And good for the heart. Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Fiz aí a questão de grifar termos que são exigidos na pergunta. Olha só, ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer os seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of researches and several studies com o objetivo de... E vejam bem, no texto, voltando aqui rapidamente, a gente consegue ver claramente que, embora mencione os estudos, fale sobre as pesquisas, os dados efetivamente não são trazidos. Isso é um ponto crucial na nossa análise do texto. Olha só, temos então aqui as opções. Mostrar que os animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. Menciona, mas não necessariamente mostra. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde.
É factível. Temos então na letra C fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Temos um ponto, mas não necessariamente é o principal. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Ok, menciona, mas não explica. E esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Também menção, mas sem aprofundamento. Portanto, temos como resposta, letra B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. E numa última questão que temos aqui, temos esse texto, que eu faço questão de avançar primeiro para a pergunta, para depois voltar para o texto. A passagem do romance da escritora nigeriana, no caso aqui, Chimamanda Adichie, traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Ifemelu. Então, se você já não sabia o que significava essa palavra ao ler o texto, agora você já sabe só de ler a pergunta. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos de reforçar padrão de beleza, retratar conflito de gerações, revelar uma atitude de resistência, demonstra a postura de maturidade ou evidencia uma mudança de comportamento. Agora vamos voltar lá no texto e ver como isso acontece. Finally, Aisha finished with her customer and asked what color Ifemelu wanted for her hair attachments. Color 4. Not good color, Aisha said promptly. That's what I use. It looked dirty. You don't want color 1. Color 1 is too black. It looks fake, Ifemelu said, loosening her head wrap. Sometimes I use color 2, but color 4 is closest to my natural color. She touched Ifemelu's hair. Why don't you have relaxer? I like my hair the way God made it. But how do you comb it? Hard to comb, Aisha said. Ifemelu had brought her own comb. She gently combed her hair, dense, soft, and tightly coiled, until it framed her head like a halo. It's not hard to comb if you moisturize it properly, she said, slipping into the coaxing tone of the proselytizer that she used whenever she was trying to convince other black women about the merits of wearing their hair natural. Aisha snorted. She clearly could not understand why anybody would choose to suffer through combing natural hair, plucked a little attachment from the pile on the table, and began deftly to twist. E aqui, só através de um cognato, por causa de um scanning que a gente fez, conseguimos identificar então que há uma questão de revelar uma atitude de resistência em proteção ao próprio cabelo e às suas próprias qualidades naturais. Então, é aqui que nós encerramos esse momento. Boa prova, buena suerte, you got this. E agora a gente volta para o professor Rodrigo para falar mais sobre as linguagens. Até mais. Estou de volta, agora eu vou continuar falando com vocês sobre a área de artes e sobre a área de educação física. Vou voltar para minha mesa e a gente fala já já. Pessoal, olha só, então estou chegando aqui, estou falando com vocês mais uma vez sobre mais uma disciplina importante na área de linguagens, uma disciplina que a gente não pode esquecer que faz parte da área de linguagens, que é justamente a disciplina de artes. Quando a gente pensa linguagem, quando a gente pensa essa comunicação, a gente não pode esquecer que as artes, por mais que não sejam subjetivas, são passíveis de crítica. Então, a gente tem que formar repertório, a gente tem que construir habilidades necessárias, habilidades e competências importantes para ser capaz de interpretá-las. Então, a primeira coisa é entender que a arte ela é um elemento cultural. Ela é um produto de uma cultura, ela é um produto de um determinado tempo, e a partir dela eu consigo reconhecer diferentes funções, e ela vai ter diferentes propostas. Existe arte que tem a proposta de ser, a gente pode pensar, né, bonita, a arte que tem a proposta de provocar, a arte que tem a proposta de negar até o próprio significado de arte. Então, quando a gente reconhece que muitas produções, muitos elementos, eles podem ser artes, a nossa capacidade crítica melhora, a nossa capacidade crítica aumenta, e assim a gente consegue ter um melhor rendimento, não só no Enem, mas em qualquer tipo de situação na qual a gente é exposto a obras artísticas, tá certo? Então, dando sequência, a gente precisa entender que a arte é um patrimônio artístico e cultural, e que o Enem adora trabalhar com esse conceito. Então, olha só, essa citação é importante. Entende-se por cultura todas as ações por meio das quais os povos expressam suas formas de criar, fazer e viver. A arte entra na nossa Constituição e entra nessa prova como uma coisa necessária à vida. Ah, não gosto de arte. Não, mas você precisa entender a importância que os bens culturais, sejam eles materiais, coisas que eu posso tocar, coisas tangíveis, ou imateriais, coisas que eu não posso tocar, estão relacionadas ao saber, estão relacionadas a conseguir compreender
uma determinada sociedade, uma determinada linguagem, tá certo? Então, a arte é patrimônio, a arte é material, é imaterial e ela é passível de interpretação. Então, nessa prova, a gente normalmente vai ler imagens, e ler imagens é entender o contexto em que ela foi produzida. Então, dica, vai ler a imagem no Enem, presta atenção nesses elementos, intenção, elemento-chave, quais são as técnicas, qual que é a matéria-prima desse tipo de arte, é uma produção com tinta, é uma escultura, é uma produção que utiliza o espaço, o público interage, qual que é a intenção que tem em relação àquele receptor, quais são os questionamentos que você vai fazer em relação a ela. Claro, a arte tem uma história. A prova de arte, assim como outras provas, dizem respeito aos movimentos culturais, à história da arte sobre ela mesma. Eu posso pensar na arte rupestre, ou seja, na época em que o ser humano estava ali começando a se desenvolver, um certo nomadismo. Posso pensar nos períodos mais clássicos, como a arte grega e a arte romana. Eu preciso estar preparado para isso. Preciso entender o renascimento cultural, o momento em que muita coisa se transforma. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, todas as tartarugas ninjas possíveis, e como isso que foi se transformando e entendendo a arte como uma determinada reprodução de padrão da nossa sociedade. Porém, aquilo que mais dá ênfase, por isso está destacado, é o modernismo, são as vanguardas, bem como os movimentos contemporâneos. O Enem tenta trazer a nossa ideia de arte, a história da arte sobre ela mesma, para próximo da gente. Então, é comum a gente ter uma comparação de uma arte grega com, às vezes, uma produção de um grafite feito na rua, tá? E você entender que essas duas coisas estão, né, se equivalendo da mesma maneira, tá bem? Claro, se o nosso foco é o modernismo e são as vanguardas, então eu posso destacar algumas vanguardas principais, e aí então a gente parte para fazer uma análise rápida de questão, beleza? Então, como a gente consegue ver, as vanguardas vão se destacar, elas vão aparecer como movimentos do período entre guerras, ali no começo do século XX. A gente vai ter o expressionismo, vai ter o fauvismo, vai ter o dadaísmo, vai ter o surrealismo, que são escolas que pegam a arte, que antes estava aqui, ó, a arte tem que ser pintar o realismo, tem que pintar a maçã com todas as cores e tons das maçãs, tem que sair perfeito e falar, não, calma lá, isso não é a única coisa que é arte. Então, o surrealismo vai brincar com o inconsciente, né? O cubismo vai pegar, sobretudo Picasso, a sobreposição das diferentes imagens. Então, o que acontece se eu olhar para um copo de diferentes perspectivas? E aí eu começo, então, a modificá-lo, começo a transformá-los, começo a sobrepor uma imagem em cima da outra. O que acontece se eu pegar a arte e trazer instintos mais de crianças, como é o fauvismo? E se eu negar que a arte é um tópico acima de tudo? Se eu negar e falar, putz, a arte pode não ter sentido nenhum, a arte pode ser um mictório, como fez o Duchamp, quando ele estava fazendo dadaísmo lá na França, tá bem? Então, entender as vanguardas é dar um passo para entender essa transformação do lugar da arte para um lugar da arte mais próximo do que você e eu conhecemos hoje. Então, o expressionismo, trazer os sentimentos e isso usar para deformar a imagem, aquele quadro grito que você toma, né? Então, que está tudo deformado, tudo isso é uma transformação, é uma subversão do conceito de arte. Vamos para a nossa questão? Pessoal, na nossa questão de artes, a gente vai ter algumas imagens para já possamos analisá-las. Essas imagens vão dialogar com uma imagem que está sendo colocada para a gente, uma imagem importante. Essa imagem principal, ela trabalha algumas ideias de rabiscos um pouco mais destacados, rabiscos um pouco mais agressivos. Ou seja, não é aquela arte tão racional, é uma arte que vem mais do coração. E nas nossas alternativas, no comando das alternativas que a gente tem, o que temos são diferentes quadros de diferentes períodos e é preciso identificar qual deles dialoga ou influenciou o nosso quadro principal. Dentre as nossas alternativas, expressionismo, cubismo, fauvismo, a gente vai ver que é justamente, né, o expressionismo, essa projeção do sentimento como um elemento que vai deformar a minha produção, que se encaixa, que melhor influencia a minha alternativa. Portanto, nesse caso, eu tenho como principal alternativa a letra A, né, a alternativa que vai ser colocada ali
como um elemento preponderante, essa alternativa que dialoga com a obra principal, essa combinação de textos do Enem, beleza? Pessoal, encerrando então aqui a parte de artes, eu vou passar para a parte de educação física. E aí, para passar a parte de educação física, eu vou colocar aqui, né, então, os nossos slides relacionados à parte de educação física. Pessoal, da parte de educação física, eu vou passar, na verdade, a palavra me empolguei aqui, para o professor Marcelo, para falar um pouquinho mais com vocês sobre a área de ciências humanas e as suas tecnologias, beleza? Daqui a pouco a gente conversa mais. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Rocha de Ciências Humanas. Vamos estar aqui trabalhando com vocês essa interligação, essa interdependência entre as disciplinas de História, de Geografia, de Filosofia e Sociologia. E vamos nos utilizar também das falas anteriores dos professores, para mostrar que é fundamental ter a compreensão da realidade em que vivemos. Olá, pessoal. Então vamos abordar agora as ciências humanas no aspecto da filosofia, da sociologia, da geografia e da história. Vamos começar com a filosofia e vamos fazer aqui uma volta ao passado. A palavra filosofia significa aquele que é amigo ou ama a sabedoria. Philos, né? E sofia, aquele que ama ou é amigo da sabedoria. Vamos nos recordar que a filosofia nasce na Grécia, naquilo que nós chamamos de o milagre grego. Mas para o surgimento da filosofia, alguns fatores foram fundamentais para que esse milagre grego ocorresse. Por exemplo, o surgimento da escrita, que vai permitir diversas interpretações. O comércio, que vai trocar informações entre os povos que navegavam no Mediterrâneo. O surgimento da polis, que também vai dar origem à palavra e à contestação. E ao longo do tempo, a filosofia vai avançando. Nós temos que destacar que o Enem cobra muito os filósofos tradicionais, como Platão, Sócrates e Aristóteles. Mas não podemos deixar passar que os primeiros a se utilizar de fato de uma nova forma de pensar são os pré-socráticos. Os pré-socráticos, conhecidos como filósofos da physis ou filósofos da natureza, foram os primeiros a questionar o mito. Mas, professor, o que é o mito? E aí nós temos que nos recorrer às aulas de interpretação português. Por quê? Porque o mito nada mais é que a intuição compreensiva da realidade. O mito permite a nós, vamos dizer assim, uma zona de conforto. Ele nos dá segurança daquilo que nós não compreendemos. No momento em que os gregos começam a questionar o mito, a filosofia começa a nascer. Porque uma das coisas fundamentais da filosofia é questionar, ok? Passando por Platão, por Sócrates e Aristóteles, e vale lembrar aqui que o Enem trabalha muito com a questão da dialética socrática, com o método socrático, a maêutica, as novas ideias que são fruto do debate, do diálogo, passando pela teoria das ideias de Platão, por Aristóteles e o conhecimento através da experiência, nós entramos no período que chamamos de filosofia medieval, com a patrística de Santo Agostinho e com a escolástica de São Tomás de Aquino. Mas a partir do Renascimento, como abordado em aulas anteriores, pelos professores do projeto, nós vimos que isto começa a ser questionado, essa visão dogmática começa a ser questionada. E com o Renascimento aparece aquilo que nós temos que destacar fundamentalmente, que é a questão do antropocentrismo e do humanismo, o homem no centro da questão. Entre os séculos 17 e 18, o liberalismo surge e o iluminismo. Vamos dizer que o iluminismo é o que vai ser o embrião daquilo que vamos chamar de liberalismo. O que falam os iluministas? Os filósofos iluministas tinham a ideia, num princípio, de que todo conhecimento provém da razão e que a evolução da sociedade se daria através da razão e da ciência. E dentre esses filósofos que começam a chamar a atenção, o inglês John Locke, o britânico Locke, ele vai fazer uma abordagem fundamental. Ao escrever o Tratado do Governo Civil, no primeiro tratado, Locke vai fazer uma crítica severa ao absolutismo. E no segundo tratado, ele vai afirmar que é necessário um pacto social para que se possa garantir a vida com paz, com liberdade e com tranquilidade. Vamos dar uma olhadinha numa questão sobre Locke que o Enem abordou. Vamos lá. A questão aparece aí para nós. Segundo Locke,
um dos pais do liberalismo, diz: com base no texto e em seus conhecimentos sobre ética política, é correto afirmar. Vamos nos lembrar aqui outro fator importante. Ética é aquilo que analisa a nossa conduta. A política é aquilo que aborda a nossa vida em sociedade. Ela nos organiza para viver em sociedade. E há um outro tema importante mencionado pelos professores anteriormente, que é a estética, que analisa o belo, né? Que analisa de forma subjetiva o belo, ok? Diz ele no item A: a ética política se limita ao cumprimento das leis, mesmo que estas violem direitos fundamentais. Segundo Locke, não. Os direitos fundamentais, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à felicidade são inalienáveis. Então, o erro da questão, mesmo que estas violem, já não pode ser o item A, porque, segundo Locke, os direitos fundamentais são inalienáveis, são direitos do homem. Item B: o cidadão não possui legitimidade para contestar governos que ameaçam seus direitos naturais. O cidadão possui, a palavra não anula a questão. Porque o cidadão pode contestar os governos que não garantam os direitos inalienáveis do homem, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade. E nós podemos observar isso em história em dois momentos fundamentais: na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, por exemplo, ok? Então também não pode ser o item B, esse não tira, anula a questão. Item C: a proteção dos direitos individuais é a base da autoridade legítima e os cidadãos podem resistir a governos que os violem. Correto. Porque temos um exemplo histórico, quando no momento em que a Inglaterra impõe às 13 colônias as famosas leis que prejudicam os colonos, né? Aquela lei do selo, lei do aquartelamento, lei do chá, os colonos se rebelam contra a opressão inglesa, contra a opressão da metrópole. A alternativa C está correta. D: o poder do Estado é absoluto e independe da preservação dos direitos naturais dos cidadãos? Não, o poder do Estado emana do povo. O poder do Estado não é absoluto, nós não estamos falando do absolutismo, nós não estamos mencionando, por exemplo, Hobbes, quando diz que o poder absoluto é necessário para manter a paz. Também não pode ser o item D. Grife ali nos seus estudos o poder absoluto. Item E: a liberdade individual deve ser subordinada sempre aos interesses do governo, mesmo que haja injustiça. Não, os direitos inalienáveis se sobrepõem, inclusive, a uma autoridade que não os garanta. Então, a nossa resposta aí correta: a proteção dos direitos individuais é a base da autoridade legítima e os cidadãos podem resistir a governos que os violam. Alternativa C de campeão. Ok? Vale lembrar, antes de mencionarmos e irmos para outra questão, que Locke também é fundamental quando ele mostra, através da sua filosofia do conhecimento, que todo conhecimento provém da experiência. Ele contesta o racionalismo de Descartes, de Leibniz e de Spinoza. Ok? Vamos nos lembrar que para os racionalistas todo conhecimento ocorre de forma a priori, ou seja, possui a noção de tempo e espaço. Para os empíricos, como Locke, todo conhecimento provém da experiência, porque o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco. O conhecimento seria a posteriori. Esse é um assunto muito abordado no Enem, ok? Mas Locke foi fundamental. Vamos aí numa próxima questão, vamos mostrar, por exemplo, a questão que aborda Montesquieu. Se nós estamos falando do iluminismo, né, o iluminismo é fundamental. Por quê? Porque o iluminismo contesta o absolutismo. Os iluministas acreditavam no poder da razão, contestavam o poder absoluto, contestavam os dogmas da fé. Ora, se nós estamos falando de Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, Montesquieu abordou a tripartição dos poderes. Vamos dar uma olhadinha aqui o que fala Montesquieu. O filósofo francês Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, 1748, defendia que a organização do Estado deveria ser estruturada de forma a evitar a concentração de poder. Ele propôs a divisão do poder em 3 esferas independentes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ok? De modo que cada uma pudesse controlar e equilibrar as outras, garantindo a liberdade dos cidadãos e prevenindo abusos de autoridade. Olha, muito importante que o aluno faça uma adaptação para a nossa realidade. O legislativo, o nosso Congresso Nacional, o executivo, a Presidência da República e o judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Para que uma república possa conviver, os poderes são independentes, ok? Mas devem se fiscalizar mutuamente. Vamos ver o que diz a questão de Montesquieu.
Olha lá, considerando o texto e seus conhecimentos sobre a política, é correto afirmar que a separação dos poderes permite que uma única instituição concentre todas as funções do Estado, aumentando a eficiência governamental. Não pode ser uma única instituição, porque se você tem, por exemplo, o executivo forte, você pode ir para um regime autoritário. Então anulamos a alternativa A nas afirmações única instituição. Item B. O equilíbrio entre legislativo, executivo e judiciário é fundamental para prevenir abusos de poder e proteger direitos individuais. Correto. Deve haver um equilíbrio entre os poderes. C. A divisão de poderes proposta por Montesquieu incentiva as arbitrariedades. Não, ela evita a arbitrariedade, porque os poderes são independentes, mas devem se fiscalizar mutuamente. Anulamos a questão C. Grife a arbitrariedade em seus estudos. D. A separação dos poderes elimina a necessidade de fiscalização e participação do cidadão no Estado? Jamais. Em um regime democrático, a participação do cidadão é fundamental. Item E. Montesquieu defendia a fusão de poderes como forma de fortalecer o poder absoluto do monarca. Não. Montesquieu fala na tripartição dos poderes. A nossa alternativa correta, o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário é fundamental, inclusive para a democracia atual, ok? Veja, abordamos nesse momento as questões que envolvem o iluminismo e o liberalismo, mas vamos abordar agora questões que envolvem a geografia. Na geografia, vamos trabalhar com 3 situações. Nós vamos trabalhar com problemas ambientais urbanos, nós vamos trabalhar com a globalização e nós vamos trabalhar com geopolítica. Vamos dar uma olhadinha na questão dos problemas ambientais. Nas últimas décadas, o crescimento acelerado das cidades brasileiras, aliado à falta de planejamento urbano adequado, tem gerado sérios impactos ambientais. Entre eles, destacam-se o aumento das enchentes, a poluição do ar, o descarte inadequado de resíduos sólidos e a expansão de áreas de risco para habitação. Esses problemas estão diretamente relacionados à ocupação irregular do solo, à impermeabilização das superfícies urbanas e à ausência de infraestrutura básica. Vamos manter essa imagem, por favor, tá? Do enunciado da questão. Enquanto nós vemos a imagem do enunciado, vamos pensar um pouco. Professor, quais são os principais problemas urbanos ambientais? Então vamos destacar alguns aqui. Primeiro, ilhas de calor, diferença de temperatura nos diversos bairros da cidade. Nós sabemos que bairros com excesso de concreto e asfalto, as temperaturas são muito mais elevadas. Todas as grandes metrópoles do Brasil apresentam esse problema, tá? A ilha de calor mostra muitas vezes que em bairros onde há mais áreas verdes, a temperatura é mais amena. Em bairros em que predomina o concreto e asfalto, a temperatura chega a ser 4 a 6 graus Celsius acima da média. Um outro problema a destacar nas grandes metrópoles do Brasil é a inversão térmica. Uma camada de ar quente coloca-se acima de uma camada de ar frio, dificultando a dispersão dos poluentes. E no momento em que isso ocorre, agravam-se as doenças virais e bacterianas. Nós temos aí nas grandes capitais problemas nos hospitais, na parte de pediatria e geriatria, porque as maiores vítimas da inversão térmica são crianças e idosos. Este é um segundo problema ambiental urbano muito sério. Tá? Nós temos as chuvas ácidas, as precipitações com um pH abaixo de 5, que provocam, por exemplo, a corrosão do patrimônio público, do patrimônio histórico, inclusive, já mencionado por professores anteriormente. Nós temos o destino do lixo, o que fazer com o lixo. Nós temos problemas de saneamento básico e de mobilidade urbana. O tempo em que leva para se deslocar de sua casa até o trabalho, até a escola, até o hospital. Esses problemas são fundamentais na questão de problemas urbanos, problemas ambientais. Agora, voltando para a nossa questão, vamos analisar a questão caso a caso. Vamos lá. Diz assim: com base no texto e em seus conhecimentos, pode-se afirmar que os problemas ambientais urbanos citados estão associados principalmente a políticas ambientais eficazes e controle rigoroso da expansão urbana. Eficazes, infelizmente, deixa a desejar. E não há um controle rigoroso da expansão urbana. Nós vamos anular o item A, nós vamos grifar em nossos estudos, tá? Eficazes e controle rigoroso. E é fácil notar, professor, aí nós vamos pegar um tema de urbanização. O que ocorre nas grandes metrópoles brasileiras, que mostra que a alternativa A está incorreta, é a macrocefalia, o crescimento rápido e desordenado das cidades.
Tá? A macrocefalia anula a primeira questão. Esse crescimento rápido e desordenado das grandes metrópoles brasileiras anula o item A. Não há uma política ambiental eficaz, não há um controle rigoroso. B. O planejamento urbano sustentável e crescimento equilibrado das cidades. Vamos ver lá. Se nós estamos falando em planejamento urbano sustentável e crescimento equilibrado das cidades, não haveríamos esses problemas ambientais de grande intensidade. Então, não teríamos esses problemas. O que anula o item B é esse planejamento urbano sustentável. Não podemos falar em sustentabilidade com os problemas ambientais que enfrentamos. C. A expansão urbana desordenada e a ausência de políticas públicas de gestão ambiental? Sim, a alternativa C está correta. Nós acabamos de mencionar a macrocefalia, as ilhas de calor, a inversão térmica, as chuvas ácidas. Alternativa C é a nossa resposta. D. Incentivo ao transporte coletivo e ao uso de energias renováveis nas cidades. Infelizmente, predomina na maioria das metrópoles brasileiras o combustível fóssil. E transporte coletivo com combustíveis fósseis ainda é um erro. Nós temos que criar uma nova matriz energética, uma nova política de transporte público. Vamos grifar esse incentivo ao transporte coletivo. Ainda predomina no Brasil o transporte individual, o transporte privado. Né? E tem o desenvolvimento econômico com redução significativa dos impactos socioambientais. Não vem ocorrendo essa redução significativa na maioria das metrópoles brasileiras, tá? Então nós precisamos ficar de olho no Enem, que esses problemas ambientais também são bastante citados na nossa prova, ok? Mas se nós estamos falando em geografia, um outro assunto bastante pertinente que nós temos que citar é a questão da globalização. O que nós podemos falar de globalização? A globalização se inicia oficialmente a partir do fim da Guerra Fria, marcada por 3 episódios. Para efeito de vestibular, de Enem, a Guerra Fria termina com a queda do Muro de Berlim em 1989. Mas ela vem acompanhada de 2 outros fatos históricos importantes. A reunificação da Alemanha em 1990 pelo chanceler Helmut Kohl e o fim da União Soviética em 1991 com Mikhail Gorbachev, com o fracasso da Glasnost, da reforma política, e da perestroika, da abertura econômica. Esses 3 fatos marcam principalmente o fim da Guerra Fria, da bipolaridade Estados Unidos e União Soviética. Aí começaria a globalização. Vale lembrar que para alguns historiadores, como Jacques Lecoq, a globalização, na verdade, começa com a própria expansão marítima. Mas, professor, o que é globalização? Nós podemos dizer que a globalização é a integração econômica, política e cultural dos diversos países existentes. Então é uma integração econômica, política e cultural. E essa integração ela foi facilitada pelo avanço dos transportes e das comunicações. Nós poderíamos citar numa redação, por exemplo, que o surgimento da internet favoreceu em muito o processo global, coisa que nós podemos observar na prática do e-commerce hoje em dia. As economias estão totalmente interligadas. A internet é um grande exemplo disso. Se a globalização nada mais é que a interdependência, que a interligação econômica, política e cultural, nós podemos mostrar que essa interdependência ela se fortaleceu com a criação de blocos econômicos. Nós notamos, por exemplo, a criação da União Europeia pelo Tratado de Maastricht e a criação da zona do euro com a moeda única. Nós podemos mostrar a criação do NAFTA, do antigo NAFTA, bloco Estados Unidos, México, e Canadá, hoje chamado de USMCA. Nós podemos falar do Mercosul, com a integração, por exemplo, sul-americana através do Tratado de Assunção. A criação dos blocos econômicos colabora e fortalece a globalização. E sobre isso nós vamos analisar agora, sobre esses blocos econômicos e essa integração, uma questão aqui que o Enem com certeza vai lhe cobrar. Vamos dar uma olhadinha na questão. Diz assim: considerando o texto e seus conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a globalização, item A, promove a completa homogeneização cultural e elimina desigualdades socioeconômicas entre os países. Ora,
Se durante a Guerra Fria havia uma bipolaridade, capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética, com a globalização, quando ele afirma promove a completa homogeneização cultural e elimina desigualdades socioeconômicas entre os países, não é correto. As desigualdades aceleraram. Hoje nós temos o norte rico e o sul pobre. E vale a pena ficar de olho na alternativa A, que está incorreta, por uma questão fundamental. Como professor, numa prova do Enem, eu posso identificar que as desigualdades socioeconômicas entre os países se acentuaram. O norte ficou mais rico e o sul ficou mais pobre, economicamente falando. A criação dos BRICS. A criação do bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul comprova que o sul global exige mudanças na situação atual da globalização. Que o sul global exige alterações, que é uma desigualdade. Então a alternativa A não pode ser correta, porque ela fala em elimina. Não, ela não elimina, ela aprofundou as desigualdades socioeconômicas. Não pode ser o item A. Item B, intensifica fluxos econômicos, culturais e políticos, mas pode aumentar desigualdades e impactos ambientais? Sim. A alternativa B está correta, intensificou os fluxos econômicos, os fluxos culturais e políticos, mas aumentou a desigualdade e agravou os impactos ambientais. Está correta a alternativa B. C. Desestimula a circulação de capitais, mercadorias e informações, reforçando a autonomia dos estados nacionais. Quando você fala desestimula a circulação de capitais, você anula a questão, ela está incorreta, porque estimula, os capitais fluem de um lado para o outro, certo? Eu posso estar no Brasil e, por exemplo, exercer uma compra na França e fazer o pagamento sem problema nenhum. Então também não pode ser a alternativa C. D. Garante que todos os países se beneficiam igualmente do crescimento econômico e global. Se eu afirmei no item A que os países do norte estão mais ricos e os países do sul, em geral, estão mais pobres, quando ele fala beneficiam igualmente, não está correta. É de forma desigual. Também não pode ser o item D de dado, está errado. Item E. Restringe o avanço tecnológico e dificulta a integração econômica internacional? Ao contrário, não restringe, amplia. Nós podemos ver isso na questão dos semicondutores, dos chips e da internet. Falando em globalização, a disputa por semicondutores e por chips entre os Estados Unidos e a China é visível, como mostra, por exemplo, a questão de Taiwan. Ok? Tudo bem? Agora, uma outra questão muito abordada pelo Enem é a questão da geopolítica. Professor, mas o que é geopolítica? Nós vamos definir geopolítica como a disputa entre os estados por áreas de interesse ou de influência. A geopolítica, oficialmente, ela nasce no século XIX. Ela tem uma série de correntes, o pessoal que vai para a área de relações internacionais. Tá? Essa disputa de interesses entre os estados por área de influência, ela ficou muito marcada durante a Guerra Fria, porque havia uma bipolaridade. Então a União Soviética tinha área de interesses na Europa Oriental e os Estados Unidos, por exemplo, na Europa Ocidental. Ok? Nós podemos citar exemplos de questões geopolíticas, a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos apoiavam o Vietnã do Sul, enquanto a União Soviética apoiava o Vietnã do Norte. Ou os Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul e a União Soviética apoiando a Coreia do Norte. São disputas geopolíticas. Olha o que diz o enunciado da questão. Nas últimas décadas, observa-se uma intensificação das disputas por influência política, econômica e tecnológica no cenário internacional. De um lado, os Estados Unidos buscam manter sua posição de liderança global, enquanto a China se consolida como potência emergente, ampliando investimentos em infraestrutura, tecnologia e comércio, por meio de iniciativa conhecida como Nova Rota da Seda. Ponto. Primeira parada. Nova Rota da Seda. A China está construindo toda uma infraestrutura passando pela Ásia Central, chegando à Europa, para poder escoar os seus produtos. É essa nova Rota da Seda que leva a um conflito de interesses entre americanos e chineses profundo. É parte da Rota da Seda que afeta interesses norte-americanos e europeus no Irã e na Ucrânia. Tá? Então, a Rota da Seda é fundamental, essa proposta chinesa econômica e também geopolítica de áreas de influência, e esta Rota da Seda está provocando conflitos de interesses no Irã,
conflito de interesses na Ucrânia, conflito de interesses na Turquia, no Azerbaijão, por exemplo. Voltamos à questão. Esse contexto reflete uma reconfiguração da ordem mundial, marcada por tensões comerciais, tecnológicas e militares. Antes de respondermos a questão, mais uma vez, volta aqui para mim. Questão comercial. Nós estamos no meio de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. O presidente Donald Trump colocou tarifas sobre os chineses que responderam à altura. Isto prova o que está aparecendo no enunciado da questão. A disputa comercial Estados Unidos e China comprova os interesses comerciais, ok? Tensões. As tensões, por exemplo, que ocorrem entre Estados Unidos e China por Taiwan, confirma a questão geopolítica. Tecnológicas e militares. A disputa tecnológica por Taiwan envolve semicondutores e chips, também confirmando o enunciado da questão. Observe que é muito importante você estar se atualizando para realizar a prova do Enem, ok? E as questões militares que envolvem, por exemplo, a guerra na Ucrânia, a guerra na Síria, a intervenção de Israel na faixa de Gaza, ok? Voltamos para a nossa questão. Diz lá, nas últimas décadas observa-se uma intensificação das disputas por influência política, econômica e tecnológica no cenário internacional. De um lado, os Estados Unidos buscam manter sua posição de liderança global, enquanto a China se consolida como potência emergente, ampliando investimentos em infraestrutura, tecnologia e comércio, por meio de iniciativa conhecida como Nova Rota da Seda. Esse contexto reflete uma reconfiguração da ordem mundial, marcada por tensões comerciais, tecnológicas e militares. Vamos ver as alternativas. Item A. A consolidação do mundo multipolar, com disputas de influência entre as grandes potências, correto. O que mostra a questão, o mundo hoje está multipolar e não mais bipolar. Por quê, professor? A bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, restringiu-se à Guerra Fria. Com o final da Guerra Fria, de 91 até por volta de 2011, predominou a unipolaridade, os Estados Unidos como potência hegemônica. Hoje, China e Rússia contestam a unipolaridade americana. Nós estamos caminhando para um mundo multipolar, onde americanos, chineses e russos tendem a ter áreas de influência. A alternativa A está correta. A proposta, inclusive, dos BRICS é de multipolaridade. O item A está correto. B. O enfraquecimento dos Estados Unidos, que deixou de ter relevância nas relações internacionais, não podemos afirmar que deixou de ter relevância. Perdeu um pouco de espaço, até poderia, mas afirmar deixou de ter relevância anula a questão B. Grife, deixou de ter relevância ao estudar. C. A volta ao sistema bipolar, semelhante ao da Guerra Fria, com predominância exclusiva de Estados Unidos e Rússia, não há uma volta ao sistema bipolar. O sistema será multipolar. Estão grifando ali o erro bipolar. D. A centralidade da União Europeia como potência única no cenário internacional contemporâneo. Bom, a Europa deixa de ter centralidade, ela está perdendo poder para o Sudeste Asiático. E é fácil comprovar isso. Professor, por que a Europa está deixando de ter centralidade? Porque a Europa se encontra numa crise econômica, numa crise humanitária muito grande. E a prova cabal é a retirada do Reino Unido da União Europeia em 2022 com o Brexit. A retirada do Reino Unido comprova que a Europa terá um papel secundário, entre aspas, na nova ordem internacional, na multipolaridade, anulando a questão D de dado, ok? E no item E, ausência de disputas de poder, já que a globalização eliminou os conflitos de interesse entre os países. Não eliminou. Os conflitos se acirraram, como mostra a Síria, como mostra, por exemplo, o Nepal, como mostra a disputa de influência na América Latina. Então, a nossa resposta, item A de alerta, correto? É uma questão geopolítica muito importante, ok? Vamos avançar aí. Bom, na questão de história, vamos nos lembrar um pouquinho. A história nos permite estudar o passado para compreender o presente e, se possível, ajudar no futuro. Heródoto, pai da história, fazia essa afirmação. Olha, professor, estou estudando história, estou compreendendo o passado. O meu objetivo ao estudar o passado é entender o presente e tentar criar um futuro, se possível, melhor.
E aí nós temos que nos recordar, antes de irmos para a questão, sobre Brasil Colônia. Professor, quais são os temas mais importantes de história no Enem? Bom, o Enem aborda questões que envolvem, por exemplo, Brasil Colônia, primeiro reinado, segundo reinado, período Vargas, Juscelino Kubitschek e regime militar. Vamos relembrar, antes de ir para a questão, vamos focar aqui. Se nós falamos em Brasil Colônia, vamos fazer uma passagem aqui. Brasil Colônia, 1500, tá, até 1822, oficialmente, quando os portugueses decidem tomar posse deste território. Ao estudar Brasil Colônia, nós enfatizamos primeiro que, ao chegarem aqui do ponto de vista econômico, o que eu tenho que saber, professor, para o Enem? O Brasil Colônia é marcado pelos ciclos econômicos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo da pecuária, que foi importante para o povoamento do sertão nordestino, através do Rio São Francisco. O Rio São Francisco será um orientador do povoamento no sertão nordestino. O ciclo da mineração em Minas Gerais, em que o professor de português mencionou o barroco, e nós não podemos nos esquecer de Aleijadinho, que é fundamental, tá? O ciclo da cana-de-açúcar, tá? Esses períodos, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da mineração, a pecuária e a cana-de-açúcar serão a base da economia colonial brasileira. E esta economia colonial se baseava no trabalho escravo, que deixou sequelas profundas na sociedade brasileira, daquilo que muitos professores desses colocam como racismo instrumental, né? Ou seja, o colocam como racismo já estruturado, instrumentalizado na sociedade brasileira. Então, se o Enem abordar qual é a estrutura econômica do Brasil colonial, os ciclos econômicos, fundamentalmente, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, entre aspas, a pecuária e a mineração, ok? Do ponto de vista do trabalho, o predomínio do trabalho escravo. Do ponto de vista da estrutura fundiária, professor, qual era a estrutura fundiária do Brasil colonial? O latifúndio monocultor. O país foi dividido em capitanias hereditárias, depois em seis-marias, que é uma nova divisão, entre aspas, de terras, e aí predomina o latifúndio monocultor, que marca toda a estrutura fundiária brasileira atual. Esta é a verdade. Numa prova do Enem, nós temos que nos lembrar que a estrutura fundiária é a maneira pela qual as terras estão divididas no Brasil. De uma forma direta, latifúndio, minifúndio e módulo rural. Esse latifúndio é uma herança do Brasil colonial. Do ponto de vista político, nós estamos falando de uma sociedade hierárquica em que no topo há membros do clero e da administração pública, a aristocracia rural, e na base estão os trabalhadores escravos, estão os povos indígenas, vamos dizer assim, ok? Isso marca muito. Nós temos que lembrar que havia uma resistência dos escravos através dos quilombos, que geram para nós hoje a situação dos quilombolas, que deve ser bastante discutida e já foi tema do Enem diversas vezes, a questão dos quilombolas. Nós tivemos as revoltas nativistas, como a revolta de Beckman no Maranhão, a revolta de Vila Rica em Minas Gerais, por exemplo, e a Guerra dos Mascates em Pernambuco, a briga entre Recife e Olinda. Nós tivemos as revoltas emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência é um movimento muito mais, entre aspas, elitista, e a Conjuração Baiana já com caráter mais popular. Ok? Depois dessa caracterização geral, aí nós podemos ir para a nossa questão. Vamos lá. O que diz a questão? Brasil Colônia. A economia do Brasil Colônia foi marcada pela exploração de recursos naturais e pela utilização do trabalho compulsório, primeiro indígena e depois africano, ou seja, escravo. Nesse período, consolidaram-se atividades como a cana-de-açúcar, que estruturou a sociedade colonial, além da mineração no século XVIII e da pecuária, que auxiliava na interiorização da ocupação. Com base nesse contexto histórico, assinale a alternativa correta. Item A. A mineração foi responsável por reduzir a importância da escravidão no Brasil, já que utilizava apenas mão de obra livre. Olha, pessoal, em ciências humanas, único, apenas, exclusivo, normalmente a questão já é duvidosa. Toda vez que você estiver fazendo uma questão de ciências humanas e aparecer apenas, único, exclusivo, impossível, provavelmente essa questão aponta um erro. Então nós já eliminamos a alternativa A. Olha lá, vamos grifar, reduziu a importância da escravidão? Não, porque a escravidão permaneceu até 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, colocando fim à escravidão no Brasil. B, não pode ser a alternativa A.
A economia açucareira era voltada principalmente para o mercado interno, não para o mercado externo, para atender a demanda do mercado europeu. Também não pode ser o item B, grife mercado interno. C. A pecuária, apesar de ter menor relevância econômica, contribuiu para a ocupação do interior e fornecimento de alimentos? Contribuiu. Alternativa C justifica. D. O comércio colonial era livre? Não. O comércio colonial era baseado no pacto colonial. A colônia só compra e vende da metrópole. Você chama isso de mercantilismo, política econômica do Estado absolutista. Qual é o objetivo do mercantilismo? Fortalecer o Estado e enriquecer os setores da burguesia, fortalecer a metrópole portuguesa. O pacto colonial determinava que a colônia só comprava e vendia da metrópole, ok? Então o comércio não era livre. Havia o exclusivismo metropolitano, anulando a questão D. Item E. A produção agrícola de subsistência foi a base da economia colonial? Não. Foi o latifúndio monocultor, ok? Então a resposta que o Enem pede é a alternativa C. A pecuária, apesar de menor relevância econômica, contribuiu para a ocupação do interior e fornecimento de alimentos. Mas, professor, que interior é esse? Principalmente o sertão nordestino, que nos remonta a uma obra literária, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Olha aí a interligação entre as disciplinas. Poderíamos também citar Fogo Morto, de José Luiz do Rego. Essas obras literárias, elas colaboram na resolução das questões históricas brasileiras. Mas há um outro tema muito importante quando nós falamos em história do Brasil. O período militar. Ok? E antes de irmos para a questão do período militar, vamos nos recordar aqui, tá? O período militar começa em 1964 e estende-se oficialmente até 1985. Muito importante ao estudar história é ver o contexto. Qual era o contexto? Nós estávamos no contexto de Guerra Fria, lembrando que o auge da Guerra Fria é marcado por 2 episódios. Em 1961, a construção do Muro de Berlim por Nikita Khrushchev. Entre 1961 e 62, a crise dos mísseis soviéticos colocados em Cuba, apontados para os Estados Unidos. Nesse contexto de Guerra Fria, o Brasil vive vamos dizer assim, uma crise política e institucional profunda. Porque o poder estava com o presidente Jânio Quadros em 1961. Jânio Quadros renuncia em agosto de 61, assumindo o vice João Goulart, que estava ligado muito ao trabalhismo de Vargas. João Goulart assume a presidência da República, ele volta da China e assume, introduz o parlamentarismo, em seguida, através de um plebiscito, uma consulta, voltamos ao presidencialismo. Neste contexto de Guerra Fria, o presidente João Goulart era acusado por setores da sociedade brasileira de ser simpático ao comunismo, ok? Até que no dia 31 de março, entre 31 de março e 1º de abril de 1964, o general Olímpio Mourão Filho sai de Juiz de Fora e inicia um movimento militar que derrubará o presidente João Goulart. Inicia-se aí o que nós chamamos de período militar, 1964-1985. Quais são os principais líderes, entre aspas, presidentes do regime militar? O presidente Castelo Branco, o presidente Costa e Silva, a junta militar, após a morte de Costa e Silva, o presidente Emílio Garrastazu Médici, o presidente Geisel e o presidente Figueiredo. Em cada momento da história, dentro do regime militar, nós teremos fatos importantes, como o ato institucional número 5, em dezembro de 68, já no governo Costa e Silva. Vamos dar uma olhada na questão, pessoal. Vamos ver aqui. Leitura de fontes históricas muito trabalhada pelo Enem. Leia o trecho a seguir. Os escravos fugidos, olha, ele remonta a questão colonial. Vamos responder aqui. Em quilombos, criaram formas próprias de organização social, com divisão de tarefas, cultivos agrícolas e defesa militar contra as expedições enviadas pelas autoridades coloniais. Com base na leitura da fonte e nos conhecimentos sobre a história do Brasil, é correto afirmar que os quilombos, item A, eram espaços de resistência e construção de novas sociabilidades para as populações escravizadas. Ok, correto, item A. B, representavam comunidades submissas ao poder colonial? Não eram submissas, pelo contrário, questionavam o poder colonial. Anulamos o item B. C, tinha como função principal a produção agrícola voltada ao abastecimento exclusivo de Portugal? Não, abastecimento interno do próprio quilombo. Olha a palavra exclusivo, eu já chamei a atenção.
grife exclusivo, também não pode ser a C. D, eram agrupamentos provisórios que desapareceram após a repressão inicial das autoridades? Não. Vamos lembrar do Quilombo dos Palmares em Alagoas, que resistiu durante muito tempo. Não desapareceram. Item E, surgiram apenas no período republicano, quando houve a abolição da escravidão. A escravidão foi abolida no segundo reinado, no Império. Então a nossa resposta alternativa A de alerta. Indo para a questão do período militar. Vamos lá. Então a nossa resposta aí, A de alerta nesta questão. Vamos para a questão do período militar. Vamos aqui então para a questão de sociologia, então, já que estamos com um problema aqui. Olha lá. Bom, quando nós falamos em sociologia, vamos dizer assim, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, que estuda os agrupamentos humanos. Ela nasce no século XIX, tem grande influência do positivismo, ok? De Augusto Comte. É só nos lembrarmos de Ordem e Progresso, que está na bandeira do Brasil. Perfeito? Ok? Quando nós falamos em sociologia, que ela surge no século XIX, dois temas são muito abordados em sociologia. Tá? Um dos temas é a questão de gênero, fundamental, e outro é a questão dos movimentos sociais. O que são movimentos sociais, professor? Movimentos sociais são formas organizadas de ação com o objetivo de transformar a sociedade. Pode ser o movimento estudantil, o movimento feminista, pode ser o movimento Vidas Negras Importam, que surgiu nos Estados Unidos. Então, todo movimento social ele tem um objetivo e ele aglutina pessoas em torno desse objetivo. Vamos ver a questão dos movimentos sociais. Vamos dar uma olhadinha aí na questão. Nos últimos anos, diversos movimentos sociais têm se organizado para reivindicar direitos, como igualdade de gênero, combate ao racismo, proteção ambiental e direitos trabalhistas. Esses movimentos utilizam estratégias de mobilização, redes sociais de protestos pacíficos para pressionar o Estado e a sociedade a implementar mudanças legais e sociais. Com base no texto e em seus conhecimentos de sociologia, é correto afirmar que, item A, movimentos sociais apenas buscam interesses individuais, não interesses coletivos. É um movimento social, não é individual, é coletivo. Não pode ser o item A. B, esses movimentos são formas de participação social que pressionam mudanças na sociedade e no Estado. Acabei de mencionar o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQI+, ok? O movimento estudantil, o item B de bola está correto. C, movimentos sociais não utilizam a tecnologia. Ora, nós vimos em aula anterior, inclusive o professor de espanhol mencionou o movimento nas redes sociais. Recentemente nós tivemos um movimento no Nepal, em que as redes sociais desencadearam este movimento. E o professor também mencionou, na aula de espanhol, que movimentos sociais surgiram no norte da África, dando origem à Primavera Árabe. Então, o erro da questão C, não utilizam. D, a atuação de movimentos sociais é relevante. Não é relevante. Provocaram a Primavera Árabe, lutam por direitos, por melhorias na sociedade, ok? Grife esse relevante. Item E, movimentos sociais sempre agem de forma violenta. Não. Nós temos movimentos pacíficos, podemos citar a independência da Índia com a não violência, desobediência civil em 1947, ok? Então a nossa resposta correta aí na questão, item B de bola, ok? E a última questão, a questão de gênero. Vamos aí para a questão de gênero, vamos dar uma olhadinha aí, a questão de desigualdade. Apesar de as mulheres representarem mais da metade da população brasileira, sua presença em cargos políticos ainda é limitada. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que nas últimas eleições, menos de 20% das cadeiras do Congresso Nacional foram ocupadas por mulheres. Esse cenário evidencia barreiras sociais, culturais e estruturais, que dificultam a plena participação feminina na política. Com base no texto e em seus conhecimentos de sociologia, é correto afirmar. Item A. A baixa representação política das mulheres ocorre exclusivamente por escolha individual. Grife exclusivamente. Está errado, já havia afirmado. Olhem as palavras exclusivo, apenas, único e impossível. B. A subrepresentação feminina na política é resultado de barreiras estruturais e culturais que limitam a participação das mulheres no espaço de poder. Ok, alternativa B condiz. C. O número de mulheres na política é igual ao dos homens. Não é. Bem inferior. Anula a questão C. D.
A presença feminina na política não influencia decisões ou políticas públicas relacionadas ao gênero, grife ou não, influencia. Tivemos uma lei aprovada recentemente pela participação das mulheres na política, também não pode ser a D. E item E, a participação das mulheres em cargos políticos é irrelevante, não é relevante. Então a nossa resposta correta aí, alternativa B de bola, ok? Pessoal, é uma honra participar desse projeto. Um grande abraço a todos, confiança, estamos juntos. Um grande abraço a vocês, obrigado. Pessoal, estou aqui de volta para concluir a nossa finalização da parte de linguagens, falando sobre educação física, retomando um pouquinho o finalzinho do que a gente estava falando sobre artes, beleza? Vem comigo. Eu vou falar com vocês, então, a partir dos últimos slides que eu estava trabalhando, retomar o finalzinho da nossa passagem pela disciplina de artes, em que a gente estava falando sobre as principais características das vanguardas. É importante saber reconhecer como que o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o surrealismo, o dadaísmo, o fauvismo, essas principais vanguardas que surgiram ali no período entre guerras, desenvolvem as suas práticas, porque não só nas artes plásticas, mas também em textos literários, em outros tipos de arte, como referencial de cinema, fotografia, também podem aparecer. A gente estava falando sobre essa questão, na qual há, né, a aparição ali de uma imagem que traz um traço um pouco mais fino, mas também agressivo ao mesmo tempo, uma certa infantilização, e um texto que explica que Goeld buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão, sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. Se a gente olhar bem para essa imagem, a gente vê uma criancinha sentada, ela tem um rosto um pouco moribundo, um rosto de como se fosse uma caveira. Vale falar que no texto está explicado para a gente que ele buscou refletir a sua melancolia, o que vai levar a gente a pensar as nossas influências, e como a gente havia comentado, dentre as estéticas vanguardistas, aquela que mais trabalha a influência dos sentimentos na deformação, na transformação do objeto artístico, vai ser o expressionismo. Ou seja, você precisava, nessa questão, conseguir identificar não só a presença de uma escola artística dentro de uma outra obra, mas fazer isso apoiado por um texto, ou seja, uma multissemioticidade que é comum a esse tipo de exame do Enem. E aí, dando sequência ao que a gente está falando, a gente chega na parte de educação física. Aí você pode estar pensando se você vai ter que correr, vai ter que pular, polichinelo, de repente, no Enem. Não é o caso, tá? Educação física entra no Enem porque o corpo também funciona como uma linguagem. E uma vez que o corpo funciona como uma linguagem, ele é passível de comunicação e é possível de ser entendido como um agente social. Educação física no Enem, pessoal, desenvolve competências e habilidades que compreendem o uso da linguagem corporal, jogos, brincadeiras, o esporte que tanto ensina. Normalmente as pessoas jogam e ensinam a ganhar, aprendem a perder, ensinam e trabalham os conceitos de união, de equipe, tudo bem? Tudo isso, toda essa compreensão do esporte no mundo, nas Olimpíadas, em eventos esportivos, são requisitos, são competências que o Enem está ali avaliando se durante a sua jornada, nos seus anos de educação, no seu ensino básico, você conseguiu compreender. Nesse sentido, vale destacar 3 pontos principais sobre a atuação desse corpo e dessa linguagem da educação física. O corpo e a mídia. O Enem trabalha com a ideia de que o corpo na sociedade, ele tem padrões de beleza, e esses padrões, eles mudam de lugares para lugares, de épocas em épocas, e eles têm significância social, significância política, e como que isso é articulado, o que isso representa para cada um, a famosa representatividade. Então, pensar a mídia, pensar a sociedade, o corpo carrega significados. Então, em determinada sociedade, pessoas de determinada etnia, pessoas que são mais altas, mais baixas, gordas e magras, elas têm um significado social. As doenças que flagelam o corpo também podem aparecer como um elemento. Esse cuidado, toda essa zona aparece também dentro do que é considerado educação física. E, por fim, essa ideia de corpo e cultura. Vale ressaltar essa lei que está sendo colocada para a gente, coloca essa ideia do corpo e da cultura como indissociáveis, um direito, essa não discriminação pelas características físicas, tudo bem? Então, pensar tudo isso, pensar nas festas, pensar nessa importância de não discriminar nenhum tipo de festa, de reconhecer as manifestações culturais como um elemento de humanização,
é o conhecimento básico que você precisa ter para que consiga pensar essa disciplina, para conseguir pensar a prova de educação física. Você pode estar pensando que é apenas interpretação de texto, mas vem de conhecimentos prévios que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, desde criancinha em educação física, jogos e brincadeiras, até a vida mais adulta possível. Então, a gente tem um texto que vai falar para vocês sobre a história do futebol, Eduardo Galeano, fazer uma rápida paráfrase na qual ele está explicando, tá, nesse livro Futebol ao Sol e à Sombra, sobre como o futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Eduardo Galeano, um escritor latino-americano que fala muito sobre Uruguai e períodos de ditadura. O jogo se transformou em um espetáculo com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar, e o espetáculo se transformou em um dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. O texto, pessoal, vai na direção daquela, quem gosta de futebol, aquela frase bem famosa, né? Futebol criado pelos pobres, roubados pelos ricos, em que fala sobre essa transformação que o futebol foi sofrendo no decorrer das épocas. Hoje só ganham os times que têm mais dinheiro, mais investimentos, em comparação com outros times, as nuances de oportunidades, ou seja, está falando de um elemento social, de algo que está presente na nossa sociedade. E aí, pensando nas nossas questões, e na nossa alternativa, o comando é o seguinte: o texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, e aí traz uma série de alternativas. E analisando cada uma dessas alternativas, a gente vai ver que todas aquelas que estão fazendo um certo elogio não vão competir, ou não seja, não vão se limitar ao contexto, não serão verdadeiras. Fomentam uma tecnocracia, provendo uma vivência mais lúdica e irreverente? Não. Estamos falando justamente da racionalização. Promovem o surgimento de atletas para que sejam inovadores, para que fossem inovadores? Também não. Incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso? Não, a gente está falando justamente do futebol burocrático. Tornaram a modalidade um produto a ser consumido? Opa, negando sua dimensão criativa? Opa, de novo, outra verdade, tá certo? De modo que quando a gente vê, só para finalizar, contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores, também não faz sentido, porque o futebol mais burocrático, como o texto propõe, mais inacessível, torna ingressos mais caros. Ingressos mais caros são menos torcedores. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Beleza, pessoal? Gente, então, finalizando aqui todo o que foi a nossa parte de linguagem, no Acerta Mais Enem, passando por português, literatura, artes e educação física. Me despeço de vocês, passo a palavra para a Kelly da MWC, que vai falar com vocês nesse finalzinho de programa, tá bom? Até mais! Boa tarde, pessoal. Primeiro, muito obrigada por terem nos acompanhado nessa tarde, compartilhando tanto conhecimento preparado especialmente para que vocês possam aproveitar e terem o melhor desempenho possível nos exames futuros que já está chegando. Quero aqui anunciar o nome dos ganhadores do primeiro simulado proposto aqui por nós. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Letícia Carvalho Santos, da Escola Estadual Ernesto Penaforte. Segundo lugar, Gustavo Douglas de Andrade Muniz, também da Escola Estadual Ernesto Penaforte. E em terceiro lugar, Juliane Angelina Nogueira Correia, da Escola Estadual Ernesto Penaforte. Estou vendo que vocês são excelentes concorrentes. Quero aqui agradecer especialmente a secretária de Educação do SEDUC Amazonas, Arlete Mendonça, secretária pedagógica, Georgette Borges, diretora do DEP, Jane Beth Nunes, por ter aqui organizado esse evento, a toda a equipe do Centro de Mídias aqui de Manaus, e obrigada por nos acompanhar. Desejo sucesso nos seus exames, preparem-se e continuem estudando conosco.